Oi amiguinhos, tudo bom? Professora Jazzy, aqui no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês uma questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2023/2024, foi a última prova, né, do Colégio Militar, beleza? E também eu tenho uma novidade para vocês, aqui nesse mês de julho eu vou fazer um cupom de desconto para os alunos do Colégio Militar que queiram estudar com visão de águia. Então eu vou te mostrar como é o curso Colégio Militar por dentro, certo? São cerca de 500 questões, amigo, você já imaginou? 500 questões resolvidas em vídeo de Colégio Militar, resolvidas por mim e pelo professor Laércio, para você treinar a agilidade, o raciocínio rápido que você precisa ter na hora da prova. Gente, as provas de Colégio Militar, mais do que as outras, tá? Do que Colégio Técnico, até mesmo o Enem, elas são provas que exigem uma atitude muito rápida do seu cérebro, então você precisa treinar essa sagacidade em casa antes de fazer a prova. Então, 500 questões de diversos colégios militares ao longo do Brasil. Isso porque, né, amigos? As provas dos colégios militares, se você pegar de um estado e de outro e ir comparando, de vez em sempre, tá? Cá entre nós, tem questões ali muito parecidas. Então, o aluno que é esperto, que é maroto, sabe estudar para colégio militar, ele não pega prova só do estado dele. Então, o nosso curso tem provas de diversos estados. Tem de Minas, tem do Rio. Tem de estados do Sul, né? Santa Maria, enfim, alguns do Nordeste. Tem de Curitiba. Gente, tem tanto colégio militar nesse curso que eu nem sei falar todos. Tá? Então, você pega as questões dos colégios militares de outros estados e vai fazer também. Beleza? Então, vamos lá que eu vou te mostrar como é que é o curso por dentro lá na plataforma Hotmart. Olha só, amiguinhos, aqui é dentro da plataforma, né, do Colégio Militar. Nós temos aqui, ó, nessa aba em destaque, algumas coisas aí que provavelmente você precisa com mais agilidade, que são as provas completas dos anos anteriores resolvidas, né, de BH, temos do Rio também. Esse módulo 0, que é para você melhorar a sua capacidade de cálculo. Temos um bônus nesse curso, que são 200 questões do livro Raciocínio Matemático, aqui nessa aba, né, Raciocínio Matemático 2. E também um bônus de português, com algumas dicas de interpretação de texto, figuras de linguagem, coisas que você tem que saber para fazer prova de concurso em geral, tá? E aí, aqui, ó, são os módulos, né? Por exemplo, regra de 3, continhas, parte 1, 2 e 3, que é aritmética, né? Cálculo algébrico, parte 1 e 2, triângulos, parte 1 e 2. A gente dividiu os módulos, né, para não ficar muito grande, para você poder fazer metas aí, né, mais alcançáveis, circunferências, função de primeiro, função do segundo. Foi também dividido em 2 partes e assim vai. Então, é um curso muito, muito rico para aquele aluno que quer arrasar na prova do Colégio Militar, que precisa treinar o tempo de resolução das questões. Você vai entrar no link que eu deixei na descrição do curso Águias para o Colégio Militar e para o carrinho. Vai digitar o seu e-mail, confirmar, certo? Colocar o seu nome completo e o seu telefone com DDD. Aqui na parte do cupom de desconto, você vai colocar Jazz20. E aí você vai receber na hora 20% de desconto. Ou seja, o curso que era 497 vai sair por 397. Você pode dividir aí até em 12 vezes da forma que você preferir. Ou seja, é o curso do Colégio Militar, que é 497 preço cheio, ok? Olha só, removendo o cupom, 497 preço cheio. Nós estamos dando um desconto de 20%, ou seja, R$100 de desconto para ele sair por 397. É o mesmo preço do curso para o colégio técnico, tá? Matemática para colégio técnico. Ai, Jazz, mas deveria ser o mesmo curso. Esse curso aqui me deixou com a cabeça toda branca. Amiguinhos, vocês não têm noção do nível de dificuldade que é fazer um curso para colégio militar. Não se compara com o colégio técnico, tá? Então, eu tô fazendo os dois pelo mesmo valor. Então, assim, se joga. Vamos lá, vou resolver essa questão com vocês e já vou te dar uma dica de pegadinha de resto maldito. Então preste muita atenção, né? Porque o golpe tá aí, cai quem quer. Certa cidade decidiu trocar a totalidade de sua frota de ônibus, de uma vez substituindo os 600 ônibus atuais por outros novos, a fim de satisfatoriamente atender a demanda. A atual quantidade de ônibus foi adquirida para uma demanda de 3.300.000 passageiros por dia. Ao fazer uma pesquisa para saber a quantidade de passageiros que desejam utilizar o ônibus, verificou-se que existe uma demanda de 7 milhões de passageiros
por dia. E que os novos ônibus a serem adquiridos têm uma capacidade 1/3 maior do que a dos ônibus atuais. Com base nas informações, assinale a opção abaixo que apresenta corretamente a quantidade de ônibus novos que devem ser adquiridos para atender os 7 milhões de passageiros diariamente. Então aqui nós vamos pensar o seguinte, eu preciso de... Para, regra de 3 composta, X da Xuxa, né? Esse método é velho aqui no nosso canal. Quem assiste aqui o nosso canal tá careca de saber, eu falo disso o dia inteiro, todo momento. Se você não conhece, é novato na máfia, entra aqui e assiste depois. Basicamente, na regra de 3 composta, a gente vai colocar o que eu preciso de um lado para o quê. Então, eu preciso de 600 ônibus para atender uma demanda de 3.300.000 pessoas. Agora, eu vou precisar de X ônibus para atender a demanda de 7 milhões de pessoas. Mas, no entanto, contudo, porém, o nosso ônibus ele não é do mesmo tipo. Ele é 1/3 maior. Ou seja, é como se o ônibus primeiro, né, esse 600 aqui, que é o ônibus mais simples, ele tivesse um fator 1 a ser multiplicado pela quantidade de ônibus. E esse aqui vai ser multiplicado por 4/3. Por que 4/3, Jess? Porque se o simples foi multiplicado por 1 e o segundo é 1/3 maior do que 1, 1 mais 1/3, ó, multiplica cruzado. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3 embaixo, 3, o que dá então para a gente aqui, ó, 4/3. Ou seja, a gente multiplica esse segundo ônibus pelo fator 4/3 para torná-lo 1/3 maior do que os ônibus atuais. É um fator de como se fosse 33% a mais a capacidade dele, tá? Resumindo, ele poderia também dizer dessa forma. Agora, vamos pensar o seguinte. Na regra de 3, quando você faz ela composta, multiplicando cruzado igual na simples, você resolve o problema. Por isso que o X da Xuxa é mágico. É como se você lesse o problema assim. 600 ônibus de capacidade 1 atendem 3.300.000 pessoas. X ônibus, 1/3 maior, ou seja, com capacidade 4/3, atendem 7 milhões de pessoas. Multiplica cruzado e seja feliz. Então, eu vou multiplicar aqui primeiro. X vezes 4/3 vezes 3.300.000, ok? É igual a 600 vezes 1, não precisa escrever que ele é neutro, certo? Vezes 7 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Primeira providência, né, gente? A se tomar é cortar os zeros. Então, aqui eu tenho 1, vou cortar daqui que tem menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Se eu divido esse 33 por esse 3, aqui fica 11. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 600 vezes 70 do lado de cá. O 4 e o 11 eu vou mandar para lá dividindo. Observe uma coisa, amiguinhos. Nunca na vida da terra do Brasil eu vou fazer aqui 44, né? Vou fazer essa conta. Deus me livre, né? A nossa religião é qual? Nunca fazer conta desnecessária. Por isso que eu não mandei os números multiplicados. Eu mandei só os fatores. Tá? Se eu divido aqui é muito mais fácil. Fica 150 vezes 70 dividido por 11. Observe uma coisa. Não tem fator 11 nesse número. Nem nesse. Então, essa conta não dá exata. O que traz à tona uma realidade chamada resto maldito. Por que resto maldito? Se eu fizer a conta aqui, vai sobrar resto. E aqui eu tenho resultados inteiros. E observe uma coisa. 2 números consecutivos. Quer dizer, se você errar na conta aqui, você vai cair em golpe, muito provavelmente, do resto maldito. Vamos fazer essa conta aqui, só pra gente ver? O que eu posso fazer, ó? 15 vezes 7 primeiro, tá? Dá 105. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aí e faz essa continha michuruca, né? Um 0 de cá mais um 0 de cá dá 2 zeros. E aí eu vou dividir por 11 assim, armado, já para facilitar a vida do cristão, né, amigos? Então aqui, ó, aqui vai dar 9, que dá 99, sobra resto 6. Dei isso aqui. 60 vai dar 5, que dá 55, sobra resto 5. Disso aqui, vai ter que dar 4 aqui, né? Que dá 44 e sobra resto 6. Beleza? Só que aí é que tá a questão. Aqui eu não deveria, tecnicamente, se fosse um outro tipo de exercício, fazer a conta, né? Continuar aqui, colocar um 0, colocar aqui e ir dividindo, né? Vai dar 5, vai ficar essa murrinha aqui, dando 5, 4 a vida inteira, tá? Mas, por que eu chamo isso aqui de resto maldito? Porque é o seguinte, a conta tem que ser um número inteiro, porque ônibus é um número inteiro. E sobrou resto. Então, você tem que colocar o número para cima. Por quê? 955. Se você fizesse a conta aqui, dá 54, né? Aí você pensa assim, eu preciso de 954,54, ó. 105,12 dividido por 11, ó. Tá vendo?
aqui vai dar 954, 54, 54, dá uma dízima. Aí, você pensa assim, mas não existe 954,5 ônibus. Então, eu vou pegar, é para cima ou é para baixo? Aí, aqui que tá o perigo. Tá? Às vezes a pessoa pensa assim, é uma questão de arredondamento, mas não é de arredondamento. É porque é o seguinte, interpreta a questão. 954 ônibus, ele não consegue atender a demanda toda, porque sobrou resto, quer dizer, tem gente que vai ficar fora do ônibus. Então, ainda que sobrasse um passageiro fora do ônibus, você ia ter que contratar um ônibus a mais para levar essa pessoa, porque a meta é atender todo mundo, ninguém pode ficar de fora. Então, por isso que essa questão é questão de resto maldito e não de arredondamento. Porque vamos supor, suponhamos que desse 954, se fosse andar com a vírgula aqui, e desse 0,1. Aí você fala, mas deu 0,1, eu tenho que arredondar para baixo. Calma, essa questão não é de arredondamento, ela é de resto maldito. Quer dizer, sobrou um resto ali, você tem que arredondar para cima, porque senão a tarefa não vai ser concluída. Portanto, a resposta aqui é da letra C, ok? Observe uma coisa, eu resolvi com vocês a questão, a resolução dela é fácil, não é tão complexa assim, já vimos coisas muito piores em colégio militar. Mas essa manha de te mostrar o que é pegadinha em prova, isso aqui cai demais no Enem. Como que você observa uma questão de resto maldito? Primeiro, você vai fazer a conta, você percebe que não tem divisibilidade entre os números, para você poder cortar. Então, vai sobrar resto. Ok? É para se cumprir uma tarefa, você precisa fazer uma coisa que tem que ser um número inteiro, tá? E a terceira coisa a se notar, respostas com números consecutivos. Então, na pior das hipóteses, se você tivesse percebido que isso aqui é uma questão de resto maldito, se você tivesse que chutar na prova, chutar às cegas, você escolheria ou 954 ou 955, porque são respostas consecutivas, ok? Então, detectado o resto maldito, muito provavelmente as respostas serão consecutivas, uma das duas, porque é aí que mora o golpe. Eles querem saber se você sabe se é de arredondamento ou não a questão. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem espertos com pegadinha. Colégio Militar é o rei das pegadinhas, né?